Fala galera, professor e delegado Rilmo Braga na área, para iniciarmos o nosso curso de revisão semanal final, ENAM 2025, para você que vai se tornar um magistrado e, neste momento, obviamente, dedicar o nosso tempo a uma análise muito mais aprofundada à tendência que a banca FGV tem demonstrado no segundo semestre de 2024 e também na mesma esteira em 2025. Quais informativos têm sido mais cobrados? Quais posições jurisprudenciais e até mesmo algumas doutrinárias têm sido os principais gabaritos da sua banca recentemente no Brasil e, a partir de agora, este é o nosso grande objetivo neste curso. Sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme estar com vocês. Meu nome é Rilmo Braga, eu sou delegado de polícia há aproximadamente 20 anos, fui aprovado em 9 concursos públicos. Atualmente sou o delegado titular da Central Geral de Flagrantes Estadual do Estado de Goiás, situada na cidade de Goiânia. Estão todos aí convidados, inclusive, a comparecer para conhecer nossa dinâmica, que é bastante interessante, a maior unidade policial do Estado de Goiás. Então, esta é minha breve apresentação. Sou mineiro, fui delegado de polícia em Rondônia durante alguns anos, fui delegado de polícia também em Minas Gerais, e para mim é uma grande honra estar com vocês nessa caminhada final, para que você possa alcançar a sua aprovação e, obviamente, começar a trilhar esse caminho rumo à magistratura. Bom, nesta aula nós vamos basicamente estudar toda a parte geral do direito penal, exceto teoria do crime e teoria da pena. Então, nós vamos dividir desta forma. Neste primeiro encontro, faremos introdução, classificação, teoria da norma, aplicação da lei penal, territorialidade, extraterritorialidade, e vamos por aí justamente definindo os principais tópicos para ser cobrado na sua prova. Na próxima aula, a gente estuda a teoria do crime e teoria da pena, depois a gente fecha a nossa revisão semanal com os crimes em espécie. Eu acho que assim fica didaticamente muito bem dividido o nosso curso, para que você possa ter o maior aprofundamento e, obviamente, aumentar bastante o seu índice de assertividade nessas questões, porque a banca FGV, sabemos, é um grande desafio, né? Não são questões tão fáceis, por vezes aprofunda muito em doutrina e jurisprudência, então nós precisamos estar com toda essa base muito sólida para a gente subir bastante o nível, para que você possa alcançar a sua aprovação. Sem mais delongas, comigo na tela, apresentando as minhas redes sociais aqui, o meu Instagram, @RilmoBraga, tá? Através do direct lá, @RilmoBraga, não só dicas diárias, mas também um excelente canal para que você possa retirar todas as suas dúvidas. Conte comigo, a partir de hoje, o seu sonho é o nosso, toda a equipe magistral à sua disposição, para que possamos alcançar tão nobre sonho de se tornar um juiz aí nesse Brasilzão maravilhoso. Meus queridos, vamos lá então, conforme eu havia te anunciado, comigo aqui embaixo, ó, os conteúdos que serão estudados: introdução, princípios, aplicação, teoria da norma, intercrimes e concurso de pessoas. Ou seja, toda a parte geral, exceto teoria do crime e teoria da pena, que fica para o nosso próximo encontro, beleza? No seu edital, né, coloquei aqui seu edital, deixei sublinhado em vermelho os tópicos que serão estudados neste nosso primeiro encontro, beleza? Itens 1 a 7, concluindo lá no iter crimes, todos os principais itens do seu edital estão aqui. E o item 11 também, né? Concurso de pessoas, a gente dá uma abordada aqui. Claro que na teoria da pena a gente volta a falar de concurso de pessoas, porque, evidentemente, isso interfere radicalmente na aplicação da pena, tá? Então, esses são os itens que serão estudados. Os demais que estão em preto ficam aí para os nossos demais encontros, combinado assim? Então, os itens 16 a 21 ficarão para as demais aulas, feita a devida apresentação do professor e também da nossa aula e do seu edital, claro, né? Sempre o mais importante, estamos umbilicalmente atrelados ao seu edital. Começamos com a questão cobrada no primeiro ENAM Magistratura 2024, que trouxe o seguinte enunciado, comigo na tela: no que diz respeito à desistência voluntária ou arrependimento eficaz, bem como arrependimento posterior, analise as afirmativas a seguir, questão do ENAM 2024. Item 1, comigo na tela: a espontaneidade e o esgotamento da atividade executória são requisitos da desistência voluntária? Gabarito falso, 1000 vezes falso. E o errado está aqui, ó, o erro está aqui na palavra espontaneidade. O arrependimento eficaz e a desistência voluntária no Brasil se satisfaz apenas com a voluntariedade. Não se exige espontaneidade. Quer ver? Comigo na tela, artigo 15, ó.
o agente voluntariamente, ó, não se exige espontaneidade. Pegadinha famosa, né? Ah, professor, mas qual seria então a diferença de voluntário e espontâneo? Bem simples, tá? Voluntário é aquilo que vem da sua mente, sem que ninguém tenha te torturado para tal. Espontâneo vem do coração. O criminoso que para de cometer o crime de homicídio, salva a vida da vítima, ele precisa tê-lo feito porque ele aceitou Jesus e perdoou e a alma dele agora está abençoada? Não. Basta que ele tenha decidido fazê-lo. Pode ser por dinheiro? Pode. Orientação do advogado? Pode. Então, cuidado com esse gabarito. Eu não preciso de espontaneidade, vir do coração. Basta voluntariedade. Faz na mãozinha aí para nunca mais esquecer, ó. Voluntário. Coraçãozinho. Espontâneo. Esta é a distinção. Bacana? Então, não confundir voluntário e espontâneo. São definições jurídicas completamente distintas e você precisa estar muito bem atento para não cair mais nessa pegadinha. Então, não precisa de espontaneidade, um está errado, tá? Dois, o esgotamento da atividade executória, o impedimento da ocorrência do resultado típico e a voluntariedade são requisitos? Aí sim, né? Gabarito verdadeiro 2 correto. No 3, no arrependimento posterior, a redução de pena ocorrerá conforme a celeridade e reparação do dano ou restituição da coisa. Até aqui, correto. Vírgula, podendo ocorrer a exclusão da punibilidade, 1000 vezes falso. Arrependimento posterior, apenas redução de pena. Não há falar em ponte de diamante, que seria o perdão judicial com extinção de punibilidade, somente redução de pena. Artigo 16, errado, apenas a 1 está correto. Gabarito, letra A. Questão bem interessante. Não é uma questão difícil, tá? Que cobrou justamente aí a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Bora para a questão de número 2. Cobrada na prova de juiz de direito do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no ano de 2024. Bacana? Cobrando também intercrimes. Comigo na tela, Elmo adquire com a intenção comercial 500 pinos de cocaína e leva para um terreno baldio onde mantém depósito e passa a vendê-los sem autorização, conforme usuários de drogas abordam e fazem os pedidos. Por meio de um drone, a polícia monitora a ação de Elmo, decidindo um dos policiais se passar por usuário, ó, o disfarce policial, a fim de prendê-lo em flagrante. Ato contínuo, policial disfarçado procura Elmo e solicita 20 pinos de cocaína, indo Elmo até o local onde mantém a droga e volta com a quantidade solicitada. O policial paga o preço e Elmo começa a entregar a droga. O policial se identifica e dá a voz de prisão, impedindo de concluir a venda, inclusive aquela que ainda estava no terreno baldio. É correto afirmar que, vamos ao enunciado, parece uma questão difícil, mas você vai ver que não é tanto assim não, tá? Letra A. Não cometeu crime porque havia flagrante esperado. Está tudo errado, né? O crime já estava consumado lá no verbo comprar, não é? Adquire, quer ver, ó? Vem na tela comigo lá em cima, ó. Adquire 500 pinos. Já estava consumado, né? A aquisição, que é um dos verbos nucleares do tráfico de drogas, já estava consumado. Se o vender é crime ou não, aí é uma discussão sobre o flagrante preparado, uma discussão sobre o crime impossível, súmula do Supremo Tribunal Federal, mas que o crime estava consumado, já no adquirir, nós não temos dúvidas, não é? Sem contar que, recentemente, a lei de drogas incriminou autonomamente o crime de vender drogas ao policial disfarçado, desde que a droga pré-exista. Não me parece que, no caso em apreço, a droga pré-existia no local, e sim no lote baldio. Por isso, em tese, o verbo vender ficaria prejudicado. Mas o verbo adquirir, sem sombra de dúvidas, está consumado. Então, a letra A está errada, né? Vamos para B. Letra B. Não cometeu crime porque o flagrante preparado. Veja, pessoal, até me parece que houve um flagrante preparado no verbo vender, mas não no verbo adquirir. Toma cuidado com isso. Errado. Letra C. Cometeu o crime de tráfico de droga que se consumou no momento em que ele vendeu ao policial disfarçado, no momento em que ele vendeu ao policial disfarçado 20 pinos de cocaína. Cuidado com isso, porque o vender 20 pinos de cocaína, em princípio,
Foi sim flagrante preparado. Por quê? Porque a droga não pré-existia, não configurando o crime do artigo 33, por equiparação da lei de drogas, que é o novo crime de vender drogas ao policial disfarçado, porque a lei exige que a droga pré-exista. E a droga não pré-existia no local da compra. Por isso, em tese, o vender foi flagrante preparado e ficou prejudicado. Porém, vamos para a letra D. Letra D. Cometeu o crime de tráfico de drogas que se consumou no momento em que ele adquiriu. Pronto, não é? Pronto. Então, aqui, a letra D não tem como estar errada, percebe? Eu até concordo com você, gabarito letra D, que a discussão da letra do flagrante preparado não era o principal tema cobrado, não é? E colocou muita gente boa em dúvida na época. Mas veja, a letra D não tem como estar errado, né? Teoria da mais certa ou menos errada. Letra D, gabarito adquiriu, consumado o crime de tráfico de droga. Veja bem que a sua banca FGV adotou que a súmula do crime impossível do Supremo Tribunal Federal, que diz que o flagrante preparado torna o delito impossível, salvo quando a droga pré-exista, em razão do novo crime da lei de drogas, é a posição da sua banca FGV. Então, o crime impossível ainda pode ocorrer, desde que a droga não pré-exista. É justamente o que veio aqui, por isso gabarito letra D de dado, consumado com aquisição. O vender flagrante preparado, crime impossível, súmula do Supremo Tribunal Federal, na medida em que a droga não pré-existia. Por isso, fechado o assunto, gabarito, letra D de dado. Bora lá para a questão de número 3, cobrada na prova também do TJ do Pernambuco, para o cargo de juiz de direito, questão muito boa, tá? Analise a seguir, considerando em todas elas, que Adalberto atua como partícipe na condição de cúmplice ou instigador. Então, analise as hipóteses considerando que o Adalberto seja partícipe, seja cúmplice ou instigador. Vamos lá. Item 1. O autor principal comete um crime contra a vida, mas é considerado inimputável e é imposta ao autor principal medida de segurança. Será que o Adalberto vai poder ser punido? Vamos continuar. 2. O autor principal furta objeto de valor insignificante, sendo aplicado o princípio da significância. Se o autor principal cometeu um furto insignificante, será que o Adalberto pode ser punido? 3. O autor principal alega estrito como é dever legal. Será que o Adalberto vai poder ser punido? É isso que a banca vai te perguntar. Quer ver? Com base na teoria da acessoriedade limitada, Adalberto responde como partícipe em quais casos? Quais casos o Adalberto responde como partícipe? Claramente aqui, meus queridos, nós temos a abordagem do tema teoria da acessoriedade limitada, que basicamente busca definir, dentro da teoria do crime, fato típico, ilícito e culpável, quando é que o partícipe poderá ser punido, bem como o coautor. E o Brasil adota a teoria da acessoriedade o quê? Limitada, limitada. Para a punição do coautor ou partícipe, o autor tem que cometer um fato típico e ilícito, não sendo necessário que ele seja culpável. Bacana? Teoria da acessoriedade limitada. Se isso é verdade, se alguém comete um fato atípico, se o autor cometeu um fato atípico, sobe lá na 2, fato atípico, a 2, o autor cometeu um furto insignificante, Então, a 2, se o autor cometeu furto insignificante, o partícipe não pode ser punido, porque a punibilidade do partícipe exige fato típico ilícito do autor, que não ocorre no caso e a presa, então a 2 está fora. A 2 está fora. Beleza? A 2 não tem como. Vamos voltar, vamos para 3. Vamos para 3, tá? O autor agiu estrito como dever legal. Se o autor principal agiu estrito como dever legal, o partícipe também não pode ser punido, porque, de acordo com a teoria da acessoriedade limitada, a punibilidade do partícipe exige que o autor cometa o fato típico e ilícito, que não ocorre. Então, a 3 também está errado, porém, a 1 sobe na 1 comigo. O autor principal é inimputável. Se o autor principal é inimputável, ele comete fato típico e ilícito, porém ele não é culpável. E a punibilidade do partícipe dispensa a culpabilidade. Teoria da acessoriedade limitada. Basta que o autor cometa um fato típico e ilícito. Neste caso, do item 1, ele comete fato típico e ilícito, mas ele não é culpável. O partícipe vai ser punido? Aí sim, é justamente a teoria da acessoriedade limitada, segundo a qual, à guisa de conclusão,
a punibilidade do partícipe exige fato típico ilícito por parte do autor principal. Por isso, a 1 está correta, gabarito letra A. Somente na hipótese 1 é que o partícipe poderá ser punido. Encerrado esse assunto, vamos para a questão de número 4. Questão de número 4, cobrado na prova do ENAM, Magistratura Nacional 2024. Bora lá, então, sem perder mais tempo, hein? Caio, Tício e Mévio, os famosos, né, integram um grupo de extermínio e decidem matar 3 integrantes de uma organização criminosa, cada um sendo responsável por matar uma vítima. Caio abordou sua vítima em emboscada, deu um disparo, verificou que a arma estava desmuniciada. Primeiro ponto que já fica claro aqui com relação a Caio, cleque, arma desmuniciada, obviamente o crime é impossível, ok? Obviamente, crime impossível. 2, Tício efetuou um disparo no tórax da vítima. Porém, ao ver um homem agonizando e chamando por filhos, ele se compadeceu e levou ao hospital. Tudo indica um arrependimento eficaz. O esforço, contudo, foi em vão. E morreu, tendo em vista que a vítima faleceu na cirurgia em razão de uma hemorragia. Se morreu, para, evidentemente, o Tício, né, o segundo indivíduo, Tício, não interessa arrependimento, porque foi ineficaz, de modo que não há redução de pena e muito menos exclusão de delito. Ele vai responder, sim, pelo homicídio, no máximo uma atenuante na fase do critério trifásico da dosimetria da pena, mas ele responde por homicídio, ok? Por fim, Mévio, olha o Mévio aqui embaixo, rendeu sua vítima e apontou uma arma de fogo para a cabeça. Neste interim, a vítima propôs pagar 50 mil para não matar, pedido que foi aceito. Ocorre que minutos depois, todos foram presos em flagrante. E o Mévio, ele apontou a arma de fogo na cabeça, antes de atirar, a vítima ofereceu dinheiro e ele voluntariamente, não espontaneamente, mas voluntariamente decidiu não matar. Temos aqui claramente o quê? Desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Claro que é desistência voluntária. Eu desisto do que estou fazendo, me arrependo do que já fiz. Ou seja, se eu estou no meio do ato executório, desistência voluntária. Então, vamos procurar aqui, letra A, para Caio, tentativa de homicídio, está errado, porque foi crime impossível. Letra B está certo, letra D está certo e letra E está certo. Para o Tício, lembra do Tício? Foi arrependimento ineficaz, homicídio doloso. Arrependimento eficaz não, homicídio doloso sim. Estamos entre a letra B e a letra E, ok? E, por fim, o Mévio, desistência voluntária, gabarito, letra B. Questão de nível razoavelmente simples, não é? Fechada a questão de número 4. Bora comigo para a questão de número 5. Na solução de conflito aparente de normas, prova do ENAM 2024, Magistratura Nacional, cobrada pela sua banca FGV no ano de 2024. Questão 5. No que diz respeito ao conflito aparente de normas, marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta. Vamos para a letra A. O princípio da especialidade afirma que o ordenamento penal somente protege bens jurídicos mais importantes para a vida pacífica em sociedade. Isso até está certo, mas isso não tem nada a ver com o princípio da especialidade. Tem a ver com insignificância, intervenção mínima, alteridade, lesividade, fragmentariedade, subsidiariedade, última ratio, mas jamais princípio da especialidade, segundo o qual lei especial revoga geral, né? Afasta geral. Faz o menor sentido, letra A está fora, né? Vem comigo na B. Letra B. O princípio da taxatividade estabelece a prevalência da norma penal que descreve condutas de observância obrigatória para fim de proteção fiscal. E, pelo amor de Deus, não tem nada a ver proteção fiscal com o assunto princípio da especialidade. Então, a letra B também está fora. Letra C. O princípio da fungibilidade considera a equivalência entre normas penais incriminadoras, que são preponderantes em relação às permissivas. Meu Deus, tem nada a ver.
né? Fungibilidade nem é um princípio penal, um princípio processual penal, que obviamente também não se encaixa aqui na prevalência da norma penal incriminadora. É claro que a norma penal permissiva prevalece sobre a incriminadora, é o contrário, né? Está tudo errado. Letra D. O princípio da fragmentariedade considera a prevalência da norma penal, que contém todos os elementos da norma geral, além de outros que tornam distinta. Talvez é que ele tenha querido dizer princípio da subsidiariedade, né? Porque fragmentariedade nem é um princípio de solução de conflito de normas, é sim o princípio do direito penal mínimo. Então, está errado. Letra E. O princípio da alternatividade estabelece que nos crimes de conteúdo variável, vários verbos, a incursão delitiva será única, ainda que múltiplas condutas típicas praticadas pelo mesmo sujeito. Verdadeiro, gabarito letra E. Ou seja, imagine o crime de tráfico de drogas. Importar, exportar, vender, ocultar, ter em depósito. Crime de ação penal múltipla ou de conteúdo variável, né? Plurinuclear, como queiram. Ora, para eu cometer o crime, basta um princípio da alternatividade, justamente o conceito definido aqui na letra E, questão número 5, sem dúvida, gabarito letra E. Anuncio aqui para vocês, né, o princípio da especialidade, beleza? Vamos agora para a questão de número 6, cobrada pela banca FGV, prova de juiz de direito do Mato Grosso do Sul. Alô, galera do Mato Grosso do Sul, no ano de 2023, questão muito interessante. Fique atento a estes detalhes. Vem comigo aqui, ó. O Agostinho é o experiente surfista, ok? Está surfando com o Hegel. Hegel não é experiente surfista, vamos chamar ele de mocorongo, beleza? Agostinho é o experiente, Hegel é o mocorongo. Por que isso é importante? Porque é claro que a questão vai cobrar o dever de agir, né? O garantidor específico ou o garantidor comum na figura do crime omissivo próprio ou impróprio. Está claro aqui que o tema já está anunciado, tá? Então, atento, de novo, o Agostinho é o experiente, o Hegel é o mocorongo. Continuamos. Quando começa a se afogar, o Hegel começa... não, o Agostinho, né? Agostinho, experiente surfista, começa a se afogar. Ó, o Agostinho, experiente surfista, que está na companhia do Hegel Mocorongo, começou a afogar, em razão de uma cãibra. Hegel, que é o Mocorongo, ao ver o colega se afogando, não salva e decide surfar uma onda. Contudo, ao regressar, já não consegue mais ajudar o experiente Agostinho e morre. Claramente, a FGV está te perguntando se o Hegel cometeu crime omissivo próprio, omissão de socorro, com resultado morte, claro, ou se o crime mais grave, que é o homicídio comissivo por omissão, na medida em que ele é um garantidor especial. Aí, claramente, qual é a abordagem, a reflexão que você deve fazer? O indivíduo que deixou matar, o omitente, que é o Hegel Mocorongo, ele era um garantidor comum ou ele era um garantidor específico? Comum, porque não era experiente surfista, ele é instrutor. Fosse ele instrutor, omissivo, ou crime de homicídio omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Mas ele é o Mocorongo, então ele é um garantidor comum. Não comete homicídio e sim o crime de omissão de socorro. Agora a gente procura o nosso gabarito. Meus queridos, importante, minhas queridas, essa técnica de resolução de questões, ela duplica a sua chance de acerto. Primeiro você identifica o tema da questão, identifica a pegadinha da questão, faz a questão sozinho mentalmente e depois procura o gabarito. Você vai só confirmar o seu gabarito. Você vai dobrar as suas chances de acertar a questão com essa técnica importantíssima de resolução de questões. Fechado? Comigo na tela. Então, letra A. Não responde por crime nenhum. Está errado. Ele vai responder por crime de omissão de socorro. Letra B, não responde por crime nenhum, também está errado. Letra C, responde por homicídio doloso, está errado, porque ele vai cometer só omissão de socorro, porque ele é um garantidor comum. Letra D, homicídio culposo, também está errado. Letra E, omissão de socorro com a pena triplicada, tendo em vista a morte. Perfeito, né? Gabarito, letra E, é justamente a figura do crime omissivo próprio. Não confundir o omissivo próprio, que é cometido por qualquer pessoa comum, garantidor comum, genérico, com o crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio, que é cometido pelo garantidor. Aonde estão os garantidores? Comigo na tela, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir, sendo ele
aquele que tem o dever legal, médico, pai, mãe, policial, enfermeiro, também responde pelo crime do resultado por omissão imprópria. Letra B, quem assumiu a responsabilidade, babá, segurança de boate. E letra C, quem com seu comportamento gerou risco, instrutor. Né? Então, se o instrutor leva o cara para. A Banca FGV gosta muito dessa. O instrutor leva um alpinista iniciante para uma montanha e ele não só corre, morre, homicídio. Que ele assumiu o dever contratual, e dois, que ele criou o risco. E o que mais cai, empurrar na piscina. Se eu te empurro na piscina e não te salvo, eu criei o risco, eu não cometo só crime omissivo impróprio, omissivo próprio, de omissão de socorro, e sim o crime omissivo impróprio, que é justamente o caso aqui em apreço. Gabaritou? Questão interessante, cobrada pela sua banca FGV. Vão para 7, comigo na tela, cobrada pela banca FGV, na prova de juiz de direito do Tribunal de Santa Catarina. Prova também muito boa, hein? Sobre a aplicação da lei penal, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, é correto, hein? Correto. Sempre circular o correto ou incorreto na hora da prova, hein? Faz toda a diferença para você não deixar passar nada batido. Vamos lá. Letra A. Considera-se praticado o crime no lugar em que se produziu o resultado, quando tratasse de crime de mera conduta. Errado, né? O lugar do crime no Código Penal, sempre teoria da ambiguidade. Tanto faz o local da ação como o local do resultado. Eu até gosto de decorar assim: o Código Penal luta contra o crime, luta, CP luta, lugar, ambiguidade, tempo, atividade. Então, momento do crime, tempo, atividade. Você vai analisar, considerar sempre o momento da ação, independente do resultado, para definição do tempo do crime. Então, se eu atirar dia 10 e morrer dia 20, homicídio dia 10, momento da ação. Já com relação ao lugar do crime, teoria da ambiguidade. Tanto faz o local da ação ou do resultado. Então, a letra A tem nada a ver, não é? Letra B. Admite-se por força da legalidade em matéria penal a criação de tipo por medida provisória. 1000 vezes falso, né? Como a FGV gosta dessa pegadinha chulesenta, não pode errar de jeito nenhum. Crime somente por lei ordinária e complementar, princípio da reserva legal ou da legalidade estrita. Nem Constituição cria crime, tratado não cria crime, medida provisória não cria crime, decreto não cria crime, princípio da reserva legal e, obviamente, que veda a criação de crimes por analogia em malam partem, também na mesma esteira das pegadinhas que a FGV gosta de cobrar. Letra C. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos estrangeiros, crimes contra a honra do presidente da República. Falso. A extraterritorialidade incondicionada somente para crimes contra a vida ou liberdade, vida ou liberdade, vida ou liberdade. Decorou? Vida ou liberdade, vida ou liberdade, vida ou liberdade. Honra não. Pegadinha famosa também, de nível fácil. Não pode errar, tá? Letra D. Implica abolitio crimes o decurso do período de duração da lei temporária ou excepcional, cessadas suas circunstâncias. 1000 vezes falso. Se há uma lei temporária ou excepcional, temporária, dia para começar e dia para terminar, excepcional, dia para começar e circunstância futura indefinida a terminar. Exemplo, quando cessarem as chuvas, lei excepcional, né? Tanto a lei temporária como excepcional, se ela só tem vigência durante um certo período, ela se aplica para sempre. Por quê? Se eu permitir que o novo período legislativo de abolitio crimes retroaja, essa lei não tem utilidade prática alguma. Então, toda lei temporária excepcional tem ultratividade, mesmo que maléfica, para todo sempre. Por quê? Porque ela é excepcional e é temporária. Sendo assim, ela não pode deixar de ser aplicada. E o final do seu período de vigência, que culminaria com uma abolição crimes retroativa, não se aplica tal abolício. Na medida em que assim fosse, a lei seria totalmente imprestável. Então, errado. Letra E, não se admite analogia em malam partem para o estabelecimento de norma penal incriminadora. Questão fácil, né? Gabarito, letra E, não se admite analogia maléfica no Brasil. Analogia somente se benéfica. Não há falar em analogia para a criação de norma penal incriminadora, justamente em respeito ao princípio da reserva legal. Cuidado com isso na sua prova. Bora para o Enem 2024? Comigo na tela. Questão 5, Enem 2024.
No que diz respeito ao tema direitos e garantias fundamentais, a Constituição de 88 dispõe em seu artigo que ninguém será considerado culpado, princípio da não culpabilidade, até o trânsito em julgado de sentença condenatória. A respeito do princípio da não culpabilidade, considerando a jurisprudência do STF, analise as afirmativas a seguir. Sempre importante lembrar que a Constituição não adota o princípio expresso da presunção da inocência, e sim da não culpabilidade. São coisas diferentes. Quem adota a inocência é o Pacto de São José da Costa Rica, assinado pelo Brasil e internalizado no Brasil. Ponto. Mas a Constituição não fala inocente, fala não culpável. Por isso, cuidado com essa diferença entre inocência e não culpabilidade. Item 1. Comigo na tela. Item 1. Só é lícito o uso de algemas para caso de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou autoridade e nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo de responsabilidade do Estado. Perfeito, né? A 1 está corretíssima. A algema só se houver risco, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e, obviamente, um tema potencial para cair na sua prova. Então, a 1 está correta. Vamos para 2? Comigo na tela. A condução coercitiva de pessoas investigadas ou réus para fins de interrogatório policial ou judicial é compatível com o princípio da presunção da inocência. Negativo, hein? Dada a possibilidade de o conduzido exercer livremente seu direito de não responder às perguntas. Tudo errado, né? No Brasil, desde a DPF 395 e 444, o Supremo passou a dizer que, ora, se o réu tem direito ao silêncio e de não produzir provas contra por que de acha ele tem que ir? Não precisa, e não cabe condução coercitiva. No Brasil, vedada a condução coercitiva de réu ou suspeito para fins de interrogatório, na medida em que ele gosta do direito ao silêncio. Então, a 2 está errada. Vamos para 3. A norma constitucional que veda a concessão de liberdade provisória para crimes hediondos equiparados é compatível com o princípio da presunção da inocência. Errado, né? Dada a existência de interpretação sistemática e harmônica do texto constitucional. Havendo a prisão em flagrante, ele deve permanecer preso durante toda a instrução, sendo-lhe, contudo, assegurado direito de permanecer em estabelecimento prisional reservado. Está errado, né, pessoal? Por que está errado? Porque todas as leis que proibiam liberdade provisória, exemplo, lei de crimes hediondos, lei de drogas, entre outras, foram declaradas inconstitucional. Por quê? Proibir a liberdade provisória ex lege, sem que o juiz possa analisar a circunstância concreta de cada um, claro que fere de morte o princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, porque uma lei que obriga todo preso a ficar preso está presumindo culpa e não inocência, por isso declarada inconstitucional. Não pode nenhuma lei no Brasil proibir ex lege a liberdade provisória. Agora, a fiança pode, né? Sabemos que existe o rol de crimes inafiançáveis. Racismo, grupos armados e homofobia, que são imprescritíveis e inafiançáveis, e os hediondos e TTT, tráfico, tortura e terrorismo, são só inafiançáveis porque são prescritíveis e não admitem graça, indulto e anistia. Cuidado com isso na sua prova. E, por fim, pegadinha CREO 5, a racismo, grupos armados e homofobia admite indulta, graça e racismo, só não admite prescrição e nem fiança. Fechado? Então, somente a 1 está correto. Comigo na tela, gabarito, letra A. Próxima questão, 9, cobrada na prova do ENAM 2024, questão de número 9. Vamos ao que interessa. Magistratura 2024. Jerônimo, porteiro de um edifício residencial, ao perceber que a entregadora está totalmente vestida de branco e usando guia de candomblé, diz a ela para ofendê-la, ânimos injuriantes, que ela é uma macumbeira endemoniada. Em seguida, fala que ela, em razão da religião, não poderá usar o elevador social e somente o elevador de serviço. Diante do caso, quais delitos temos aqui? Né? Claramente, nós temos duas condutas praticadas em contextos distintos, né? Primeiramente, ele só ofende a honra. Quando ele só ofende a honra, temos o crime de injúria. Comigo na tela, analisando as opções, seria uma injúria simples ou seria uma injúria qualificada? Eu nem gostei muito da nomenclatura qualificada aqui, não. Tá? Por quê? Porque a injúria racial, que é o caso aqui, obviamente, saiu do Código Penal da figura da injúria qualificada e se tornou uma injúria
aspas, qualificada já na lei de racismo, né? Que é o artigo 2º-A. Mas é um crime novo. Então, falar qualificada só se você abordar a palavra qualificada no sentido lato sensu, né? De ser algo mais grave previsto em outro tipo penal. Beleza? Então, tipo assim, o feminicídio agora que virou um tipo penal autônomo, tecnicamente não é um homicídio qualificado mais. Mas, no sentido do lato sensu, sim. É um matar alguém que é mais qualificado porque tem uma pena maior. Então, tudo bem, né? Mas simples não é. Então, comigo na tela, a primeira conduta, só racismo está errado, né? Porque são duas condutas. Injúria simples está errada, injúria simples está errada. Então, ou é a letra C ou é a letra E. Lembrando que, tecnicamente, essa injúria não é qualificada, porque a injúria qualificada é a que ficou no Código Penal, que é a injúria preconceituosa contra idoso, deficiente ou religião. Né? Racial passou a ser um crime autônomo na lei de racismo. Ok? Princípio da especialidade. Lei especial afasta geral. E a primeira conduta é uma conduta prevista na injúria racial da lei de racismo. E a segunda conduta, proibir de usar o elevador. Aí é racismo propriamente dito, né? A diferença entre a injúria, preconceito e o racismo é justamente a discriminação. Ou seja, além de uma ofensa, eu tenho uma restrição de direito. Não permitir subir no elevador, restrição de direito, crime de racismo, previsto na atual lei 7716, por isso o gabarito letra E, injúria racial e racismo. Bacana? Bora lá para a questão número 10. Questão número 10, cobrada na prova do Enem, de 2024. Vamos lá? Comigo na tela. O Elmo foi preso em flagrante por crime de descaminho. Ao ser apresentado à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante, identifica-se como sendo seu irmão gêmeo, para ocultar as suas anotações criminais. Ele comete fato atípico ou será que é crime? E se crime, qual delito? Galera, claramente um dos temas preferidos da banca FGV. O indivíduo mente o nome na delegacia para ocultar seus antecedentes. Será que ele está protegido pelo direito ao nemo teneto se detegere, não produzir provas contra si mesmo, ou é crime de falsa identidade? Gabarito, crime. Letra C, falsa identidade. Súmula 522 do STJ. A conduta de atribuir falsa identidade é crime, mesmo que seja em situação de autodefesa. O que decidiu o STJ e corroborado pelo STF. O nemo teneto não prevalece sobre o direito à segurança pública e, por esta razão, se mentir o nome é crime de falsa identidade. Se apresentar o documento falso, uso do documento falso absorve falsa identidade. Aquele só falou, só crime de falsa identidade. Eu não confundir falsa identidade com o uso do documento falso. Falsa identidade é só falar. E apresentar o documento, uso de documento falso. Não confunda os dois delitos. Gabaritou? Questão 11, cobrado pela banca FGV. No ano de 2024, o Adão praticou 5 furtos contra mulheres na mesma cidade, no intervalo de um mês. Velho, 5 furtos no intervalo de um mês, claramente a banca está anunciando o tema crime continuado, né? Crimes praticados em circunstâncias semelhantes, de tempo, espaço e modus operandi. E o tempo é máximo de 30 dias, por isso a banca já deu mole aqui, anunciou o tema, né? Crime continuado. Após a terceira infração penal, entrou em vigor uma lei que aumentou a pena. Se surge uma lei mais grave durante o crime permanente ou continuado, posso aplicar essa pena mais grave? Posso sim, súmula do Supremo Tribunal Federal, né? Diante da situação, marque a correta. Letra A. Por força da irretroatividade, a lei não se aplica? Está errado. Letra B. Por força da irretroatividade, a lei se aplica somente aos crimes futuros? Está errado, em razão da súmula. E letra C. A lei se aplica a todos os crimes? Perfeito. Gabarito, letra C. Crime continuado ou permanente admite retroatividade maléfica. Não sou eu que estou dizendo. Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. A lei mais grave aplica-se ao crime continuado e permanente se a vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. É justamente o caso, então, mesmo sendo uma lei mais grave, sim, ela será aplicada ao caso em testilha. Gabaritou? Questão de número 12. Questão de número 12. Segundo a teoria geral do crime, marque a alternativa correta. Letra A. Os crimes de dano são aqueles que demandam a comprovação da ameaça de lesão ao bem jurídico. O crime que demanda a ameaça não é o de dano, é o de perigo. Não confundir crime de dano, que exige o resultado naturalístico ao bem jurídico,
e com o crime de perigo. Aqui, a banca disse, os crimes de dano exige só o perigo? Está errado, né? Justamente o oposto. Letra A está fora. Letra B, crime de mera conduta se consome no momento da produção do resultado? Está errado. O crime que se consome com resultado é o crime material e não o de mera conduta. Letra C. Os crimes de perigo concreto são aqueles que demandam uma comprovação da ofensa material ao bem jurídico? Bom, crime de perigo concreto são aqueles que demandam a comprovação da ofensa material? Não, ofensa material é o crime material, não é? E não o crime de perigo concreto. Confundiu aqui as classificações. Letra D. Crime material é aquele em que o tipo penal descreve a conduta e o resultado, mas não exige o resultado errado. Esse seria o formal. Material é aquele que o tipo penal prevê o resultado e eu preciso do resultado para a sua consumação. Homicídio, a consumação ocorre com a morte, por isso crime material. A lei prevê o resultado morte e a morte tem que acontecer para a consumação, crime material. Letra E. Crime formal são aqueles que se consumam com a ocorrência do resultado naturalístico, são aqueles que são antes da ocorrência do resultado naturalístico, aí sim, sendo por isso chamado de crime de consumação antecipada. Perfeito, né? Gabarito, letra E. Crime formal, o tipo penal prevê o resultado, mas eu não preciso que ele ocorra para consumação. Exemplo, concussão, corrupção, não é? Ativa e passiva. Por quê? Vamos para a concussão. Exigir vantagem devida. Exigiu, consumou mesmo que a pessoa não pague. Né? Então, o pagamento, que é o resultado, não é requisito de consumação. Crime formal é aquele que se consuma com verbo, desde que o tipo penal preveja o resultado. Outro crime, sequestro, né? É situação mediante sequestro. Sequestrar para receber resgate. Sequestrar, consumou. Sequestrou, consumou. O resgate é mero exaurimento. A consumação não exige isso. Por isso, o crime formal. Né? Com relação a esse tema, não confundir, então, crime material, formal e mera conduta. Material, o tipo penal prevê o resultado, ele tem que ocorrer para consumação. Formal, a lei prevê o resultado, mas ele é dispensável para consumação. E no de mera conduta, a lei sequer prevê o resultado. Então, furto e roubo, subtrair coisa. A lei prevê o resultado? Sim, coisa subtraída. E tem que subtrair para consumar? Sim, crimes materiais. Já quando a lei prevê o resultado, mas ele é dispensável, crime formal. Além da concussão e corrupção, ameaça. Ameaçar alguém imputando-lhe mal injusto grave. Eu não preciso matar para consumar ameaça, mas basta ameaçar. O tipo penal prevê o resultado, mal injusto grave, mas ele é dispensável para consumação, crime formal. E o mera conduta, a lei sequer prevê porte de arma, porte de drogas e por aí vai. Questão de número 13, comigo na tela, cobrada no Enem 2024-1. Pierre, cidadão estrangeiro, praticou o delito de estupro em face de brasileira Marina. Ó, um estrangeiro praticou estupro contra a brasileira Marina. O crime foi praticado no estado estrangeiro, onde há incriminação da conduta, tal como ocorre no Brasil. A banca já deu aqui a bandeira que vai cobrar o quê? Extraterritorialidade condicionada. Só é possível se for crime lá e crime cá, não é? É possível desde que seja cumpridos os requisitos, né? Passado algum tempo, como o autor do delito e a vítima retornar ao Brasil, é o segundo requisito da extraterritorialidade condicionada, ingresso no território nacional, o MP ajuizou a ação penal incondicionada, estupro, né? Ação penal incondicionada, correto, como incurso nas penas dele de estupro. Vamos às assertivas. Marque a correta. Letra A. Ao preenchimento das condições para aplicação da lei penal brasileira ao fato ocorrido no exterior. Certo. Porém, depende de representação? 1000 vezes falso. No Brasil, todos os crimes sexuais agora são de ação penal incondicionada. Letra B. Ao preenchimento integral das condições para aplicação da lei penal brasileira ao fato ocorrido no exterior, sendo viável a responsabilização do autor do fato, sendo viável a responsabilização por autor do fato. Fosse o caso de extraterritorialidade só condicionada, estaria correto. Mas por que está errado? Porque aqui não é só extraterritorialidade condicionada, é extraterritorialidade hiper ou super condicionada. É justamente quando ocorre da vítima ser brasileira. Fosse o princípio da personalidade ativa praticado por brasileiro lá fora, estaria correto. Basta o preenchimento dos requisitos da extraterritorialidade condicionada. Mas quando é vítima brasileira, eu preciso mais.
além das condições previstas na extraterritorialidade condicionada, ser crime lá e crime cá, entrar no Brasil, não ter sido absolvido, não ter sido condenado e cumprido pena, não ser crimes que a lei veda de extradição, além disso, tem mais uma condição, que é a requisição do ministro da Justiça, não é isso? Aqui, ó, parágrafo 3º, a lei penal brasileira aplica-se ao crime contra brasileiro, personalidade passiva, vítima brasileira. Além das condições anteriores, eu preciso de não ter sido negada a extradição e requisição do ministro da Justiça, o que não aconteceu, em princípio, no caso em apreço, por isso a letra B está errada. Vamos para C? Letra C. Não há o preenchimento das condições para a aplicação da lei brasileira, pois faltou a requisição do ministro da Justiça. Perfeito, né? Gabarito, letra C, na medida em que o Código Penal exige a requisição do ministro da Justiça para que possamos, então, viabilizar a extraterritorialidade supercondicionada. Resumindo, eu tenho 3 extraterritorialidades. A incondicionada, se for genocídio ou crimes contra o governo, né, vida ou liberdade do presidente da República, contra a administração pública, etc. Eu tenho a extraterritorialidade condicionada, quaisquer crimes que o Brasil se obrigou a reprimir mediante tratado, desde que crime lá e crime cá, que não tenha sido absolvido lá, não tenha sido condenado e cumprido pena lá, e não seja um crime que a lei veda extradição e ingresso no território nacional, beleza? A condicionada. E, por fim, eu tenho a supercondicionada, que é quando a vítima é brasileira e o crime fora do Brasil. Aí, além disso, eu preciso da requisição do ministro da Justiça, cobrado pela Banca FGV no ENAM 2024, questão de altíssimo nível, fique esperto. Questão 14, galera, comigo na tela. Bora para a questão 14. Ó. Bernardo, cidadão português, ó, Bernardo, cidadão português, tripulante de um navio da Marinha Mercante Brasileira, que partira de Santos e navegava no Oceano Atlântico em alto mar, com destino a Roterdã, Holanda, agride um tripulante de nacionalidade peruana. Nossa, que confusão, hein? Vamos de novo? Ó, um português, beleza? Em um navio da Marinha Mercante Brasileira. Se é navio da Marinha Mercante Brasileira, acabou, não é? Embarcações e aeronaves públicas são territórios nacionais por extensão aonde quer que esteja. Então, claramente aqui é território brasileiro e não é extraterritorialidade, hein? É territorialidade, porém por extensão. Fique esperto esse detalhe. Aí agrediu, não interessa mais, né? Não interessa quem agrediu quem. Né? A territorialidade sempre prevalece sobre a extra. Então, é território brasileiro por extensão, porque é navio da Marinha Mercante, então não interessa a nacionalidade de quem bateu ou quem apanhou, ok? Vamos lá buscar a correta. Letra A. Não se aplica a lei penal brasileira, pois o crime ocorreu no estrangeiro. Errado. O crime ocorreu no território brasileiro por extensão. Embarcações e aeronaves públicas são Brasil aonde quer que esteja, e privada é Brasil até o alto mar. Embarcações privadas até o alto mar, ok? Letra B. Aplica-se a Bernardo a lei brasileira, pois o crime ocorreu em território nacional brasileiro por extensão. Perfeito, né? Perfeito, gabarito. Letra B é justamente a figura do território nacional por extensão. Não confundir território brasileiro natural, solo brasileiro, 12 milhas marítimas, mar territorial e espaço aéreo correspondente, com o alto mar, e nem com o espaço territorial estrangeiro. Porém, se for a embarcação aeronave pública, é Brasil aonde quer que esteja, princípio da bandeira. Se pública onde quer que esteja, privada até o alto mar. Gabaritou? Bora para a última questão? Comigo na tela. Questão de número 15. No que diz respeito aos crimes praticados com resultantes de preconceito de raça e cor, marque a alternativa correta. Letra A. Além de indivíduos pertencentes a determinada raça, índios, judeus e nacionais de outros países podem ser sujeitos passivos de crimes decorrentes de preconceito previsto na lei de racismo? Gabarito verdadeiro, verdadeiro. Gabarito, letra A. Por que letra A? Ora, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. É o escopo de proteção da lei antirracismo. Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. E ó, a letra A disse raça, ok. Índios é etnia, ok. Judeus é etnia, decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso Elvander, ok?
e os nacionais de outro país, procedência nacional. Repito, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional é o escopo de proteção da lei antirracismo. Não confundir com a atual injúria racial, que também está na lei de racismo, com o crime de injúria qualificado previsto no Código Penal, que doravante chamamos de injúria preconceito, tá? Não confundir esses dispositivos. Vou até te mostrar um quadrinho bem legal que deixa isso muito claro, tá? Olha aqui comigo na tela, ó, para a gente finalizar com chave de ouro, tá? Antes da mudança legislativa de 2023, da Lei 14.532, a injúria racial do Código Penal protegia raça, cor, etnia, religião, procedência e idoso deficiente. Ok? Só que com a nova lei, a injúria racial foi para a lei de racismo, aí virou imprescritível, inafiançável e ação penal incondicionada, é o que mudou, repito, imprescritível, inafiançável e ação incondicionada, e aí passou a ser, na lei de racismo, né, raça, cor, etnia, pula religião, procedência nacional. Raça, cor, etnia e procedência nacional. Religião ficou para trás no Código Penal. Olha o atual texto aqui do Código Penal. Religião e idoso deficiente são as figuras da injúria preconceito ou injúria qualificada que estão previstas ainda no Código Penal. Então, o Código Penal ficou com a injúria preconceituosa, que é contra religião, idoso e deficiente. Já raça, cor, etnia e procedência nacional, pula a religião, porque a religião ficou para trás, migraram para a lei de racismo. Ah, eu quero ver, professor. Bora lá. Aqui, ó. O atual crime de injúria racial, previsto atualmente na lei de racismo, protege raça, cor, etnia e procedência. Ou seja, religião, idoso, deficiente ficou sendo a injúria preconceituosa qualificada lá do Código Penal e veio aqui para o artigo 2º A da lei de racismo, raça, cor, etnia e procedência nacional. E lembrando que a lei de racismo protege raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. A injúria racial, raça, cor, etnia, pula religião, procedência nacional, e a injúria preconceito que ficou no Código Penal, religião, idoso e deficiente. O que mudou? A pena, né, que era uma pena máxima de 3 passou a ser 5, não é? Então, o delegado, por exemplo, não arbitra fiança mais na delegacia, sem contar que agora virou imprescritível e inafiançável, e, além disso, a ação penal incondicionada. A ação penal passa a ser incondicionada, além de gozar de imprescritibilidade e inafiançabilidade. Duas pegadinhas importantes. Uma, será que esse dispositivo novo aparentemente maléfico retroage? Depende, tá? Em regra, não. Qual é o único caso? Sobe para o CREO 5 e deixa o concorrente comendo poeira. Único caso em que vai retroagir, se for praticado pela internet. Por quê? Porque lá no Código Penal, crime contra a honra, ele tem pena triplicada se praticada pela internet, e a atual lei de racismo não prevê pena triplicada. Então, quando lá fala 1 a 3, na verdade é 3 a 9, não é? Então, essa pena acaba sendo benéfica. Então, pode o artigo 2º A retroagir? Sim, se o crime de injúria racial foi praticado pela internet, tá? Somente neste caso. E, por fim, é possível racismo homofóbico, mesmo contra o heterossexual? Sim, desde que haja o ânimos injuriante, desde que haja o dolo de ofender. Não interessa se a pessoa se sente ofendida, porque crimes contra a honra no Brasil são formais. O tipo penal prevê o resultado, mas o resultado é dispensável para a sua consumação. Crime formal consuma-se com a simples ofensa, independentemente da pessoa se sentir ou não ofendida. Fechamos, então, a nossa primeira aula, nossa revisão semanal ENAM 2025, e você, que é nosso aluno magistrar, tenho certeza que aprofundou bastante, subiu muito o seu nível nesses principais temas, e claramente a partir de agora terá um índice de resolutividade muito maior para que você possa muito em breve se tornar um magistrado. Espero que tenham gostado. Críticas, elogios, sugestões, estamos à disposição, especialmente através dos canais do curso magistrar e através também do meu direct @RilmoBraga no Instagram, porque a partir de agora estamos juntos pela sua aprovação.